Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e essas são as curiosidades da TV aqui no canal do Observatório da TV. Nesta semana, nós vamos falar de algumas novelas, eu já friso esse algumas, tá gente? Não todas. Algumas novelas que, assim como Esperança, que chegou agora ao Globoplay, né, trocaram de autor no meio do caminho. Venha com a gente. Antes de falarmos sobre as novelas, algumas que trocaram de autor, eu peço a você que, como eu peço sempre, né, que se inscreva no canal se não tiver feito ainda a sua inscrição, ative as notificações no sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos e comente aqui embaixo, critique, elogie, sugira temas, enfim. Como eu disse, Esperança chegou recentemente ao Globoplay e é uma das novelas que trocaram de autor no seu decorrer. É uma criação do Benedito Rui Barbosa, estreou em junho de 2002, mas entre alguns problemas de audiência e de bastidores também, uma produção tumultuada, capítulos chegando em cima da hora para serem decorados, gravados e levados ao ar, o que não é o ideal numa novela, né? O ideal é que você agora esteja escrevendo capítulos que são de 2, 3 semanas à frente, pelo menos, né? Para manter uma segurança, lidar com imprevistos de doença, de ausências do elenco, enfim. Dificuldades da própria produção para gravar cenas, etc. E o Benedito Rui Barbosa, naquela época, enfrentou dificuldades de saúde, tanto dele mesmo quanto da sua mãe. E isso impactou o ritmo de trabalho do novelista. No começo de dezembro de 2002, o Valcir Carrasco, autor da nossa novela das 9 atual, Terra e Paixão, foi convocado pela TV Globo para assumir a redação dos capítulos de Esperança. Inicialmente na imprensa se falou que poderia ser uma coisa provisória, depois ele ficou de vez na novela até o final, escreveu 2 meses e meio, mais ou menos, de novela. Pegou a novela no capítulo 150 e a novela teve 209 capítulos, né? Que outras novelas trocaram de autor? Olha, gente, nesses quase 60 anos de novelas diárias, a primeira foi em 63, né? Várias novelas trocaram de autor no meio do caminho e por motivos variados. Então nós vamos citar algumas só. Curiosamente, vários exemplos ocorrem no começo dos anos 80, na primeira metade dos anos 80, para ser mais preciso. Alguns são bem anteriores, né? Um caso muito famoso é o de Anastácia, a Mulher Sem Destino, novela da TV Globo de 1967, que foi iniciada por Emiliano Queiroz, ele mesmo, o ator, o Dirceu Borboleta, o Juca Cipó, né? E a novela tinha uma produção cara, muitos personagens, o Emiliano foi colocando no elenco diversos amigos dele, atores que estavam sem trabalho, e o índice de audiência não correspondia aos investimentos necessários para a novela seguir no ar. Então, ele foi afastado da redação da novela, quem passou a escrever foi a Janete Gler, estreando na TV Globo, e ela teve uma solução que também entrou para a história para resolver os problemas da novela e começar a escrever outra história. Criou um terremoto que matou quase todos os personagens e apenas uma meia dúzia de essenciais se manteve para que então ela, com outros atores que foram entrando, enfim, conduzisse a história até o final. E aí o resultado ficou a bom termo. Depois, em 1972, outra novela da TV Globo, O Bofe, trocou de autor no meio do caminho. Ela foi iniciada por Braulio Pedroso, um dramaturgo que naquela época já era reconhecido e na televisão havia escrito um grande marco, que foi Beto Rockefeller, de 1968-69, mas Braulio Pedroso adoeceu logo no início de O Bofe. E isso se somou ao fato de que a novela foi um pouco rejeitada, um pouco incompreendida e não atingia a mesma audiência da sua antecessora, que fazia bastante sucesso, Bandeira 2, de Dias Gomes. Então, Braulio Pedroso, por doença e por esses problemas que ocorreram, foi afastado da novela e ela foi transferida, por assim dizer, pela emissora, ao Lauro César Muniz,
que também, curiosamente, assim como a Janete Claire na Anastácia, assumindo o bofe, fez o seu primeiro trabalho como autor de novelas na TV Globo. Ele já estava na casa escrevendo episódios da série Shazam, Xerife, do seriado, né? Shazam, Xerife e Companhia. Nos anos 80, como eu disse, na primeira metade da década, tem muitos casos. Então vamos citar alguns apenas. Um deles é o da novela Um Homem Muito Especial, da TV Bandeirantes, exibida entre 1980 e 1981. Ela foi iniciada por Rubens Evaldo Filho na TV Tupi no começo desse mesmo ano, 1980, com o nome de Drácula. Saiu do ar depois de poucos dias e foi retomada desde o princípio com quase o mesmo elenco na TV Bandeirantes, com esse novo título, Um Homem Muito Especial. Só que Rubens Evaldo Filho ganhou uma bolsa, salvo erro da minha parte, para estudar nos Estados Unidos assuntos ligados a cinema, que era a grande paixão da vida dele, né? E não podia perder essa oportunidade. Então ele conversou com a emissora, conversou com o diretor, que era o Walter Avancini, e deixou a novela. No lugar dele, quem assumiu foi Jaime Camargo. E depois de algum tempo, outra troca de autores, agora de Jaime Camargo pela Consuelo de Castro. Os três já são falecidos, né? Rubens, Jaime e Consuelo. Salvo erro da minha parte, o Jaime já é também. Essa novela é um exemplo. Outro exemplo na TV Bandeirantes é Os Imigrantes, uma novela muito conhecida, né, que foi iniciada pelo Benedito Rui Barbosa e escrita por ele em mais ou menos 2/3 do total de capítulos. Ela teve 459 capítulos. Ele escreveu até 300 e tantos, 333, se eu não me engano. E depois, com a volta dele para a TV Globo, a novela passou a ser escrita por Wilson Aguiar Filho e Renata Palottini, que a concluíram e escreveram também uma sequência, né? que é Os Imigrantes, terceira geração. 333 não, ele escreveu até 300 e pouquinho, 333 tem a parte que se chama Os Imigrantes e o final, 130 por aí, é Os Imigrantes, terceira geração. Outro título que trocou de autor no meio do caminho, na mesma TV Bandeirantes, embora fosse uma produção independente da TV Plus, agora já nos anos 90, foi a novela O Campeão. Ela foi iniciada por Ricardo Linhares, a partir de um argumento desenvolvido por Agnaldo Silva, mas a TV Globo, que não havia renovado o contrato com o Ricardo Linhares na ocasião e por isso ele estava disponível para esse trabalho, voltou atrás e quis mantê-lo no seu hall de novelistas. Então, o Ricardo Linhares não foi permitido que ele, por voltar a ser contratado da TV Globo, seguisse com aquela novela até o fim, embora quando ele assumiu o compromisso de fazê-la, ele não fosse contratado. Mas para evitar maiores dissabores, enfim, criou-se uma confusão, né? Ricardo Linhares então deixou a autoria da novela e esta foi passada para Mário Prata, que seguiu com a história até o final. São muitos casos, gente, muitos mesmo, assim, tem outros que a gente pode citar. Mas, por hoje, é só. Lembra de mais algum? Quer citar mais algum? Podemos até fazer uma parte 2 outro dia? Comente aqui embaixo. Curiosidades da TV semana que vem está de volta. Um abraço a todos, obrigado pela audiência. Tchau!